comigo no texto de Daniel, profeta Daniel, capítulo 2, a partir do verso 21. Vamos ler Daniel, capítulo 2, verso 21 e 22. Quem achou diz amém. Quem não achou, acompanha no telão. Está escrito assim: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela profundas e ocultas, conhece o que já nas trevas e a luz que habita com ele. Agora você vai caminhar comigo lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1. Está escrito assim: Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos nessa noite, de forma sobrenatural, pedir ao Teu Espírito Santo que encontre o nosso coração nessa noite, que nos encontre como terra fértil, preparada para receber a semente da palavra do Senhor, que Teu Espírito ache em nós, Senhor, disponíveis, que ache em nós um povo que veio para essa noite sedento, que não veio por causa de um compromisso na agenda, mas veio pela convicção de prestar um culto ao Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos conduz debaixo da Tua palavra, revela ao nosso coração muito além daquilo que o pregador pode falar, mas que o Senhor venha ministrando em nós e através de nós, produzindo mudanças, trazendo sobre nós transformações. Por isso, Pai, nós repreendemos tudo que é contrário, tudo que tenta roubar a palavra do Senhor que tem sido semeada. Encontre-nos, Pai, com a nossa mente cativa ao trono da graça. Nos encontre atento, que não nos encontramos dispersos nessa noite, mas sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo. Repreendemos todo espírito de credulidade, todo sofisma, tudo aquilo que tenta, Senhor, de uma forma ou de outra, impedir que a palavra do Senhor seja ministrada. Nós jogamos por terra na autoridade do nome de Jesus, e a igreja diz amém. Amém. Aleluia. Pode se sentar no seu lugar. O tema dessa noite é tempo de transição. Fala para o seu irmão: tempo de transição. Aleluia. Transição é uma palavra muito comum nos nossos dias. Quando a gente ouve a palavra transição, de uma forma ou de outra, todos nós já ouvimos essa palavra. A gente fala da transição no nosso trabalho, a gente fala sobre transição de tempo, e principalmente para aqueles que estão caminhando debaixo daquilo que Deus está fazendo, não há dificuldade para nós de entender no quesito que se diz transição. Para nós que estamos nos movendo atentamente nas mudanças do Senhor, para nós que um dia entregamos a vida para Jesus e declaramos que a nossa vida é dele, nós entramos num processo de transição, num processo onde o autor e consumador da vida nos conduz, nos leva a esse processo de transição para dizer: ei filho, eu que estou conduzindo a sua vida. Nós olhamos para o nosso sistema, para a nossa vida, e a gente precisa entender de forma muito clara: a vida é feita de transição, a vida é feita de fases. Outrora nós estamos em uma, outrora nós estamos em outra, do útero para o mundo, da fase de bebê para a infância, da infância para a adolescência e assim por diante. E é interessante que cada fase é única, cada fase é singular. Cada fase é importante no nosso processo de crescimento e de construção. Não existe fase menos importante, porque cada fase ela é a preparação para que a gente entre numa outra fase. Ela é a preparação para que a gente discirna, para que a gente seja aprovado, para que nós possamos decidir a caminhar e a entrar numa próxima fase. Cada fase é única, cada fase é singular e cada fase é importante. Pastor, estou passando por uma fase tão difícil, tem sido uma fase ruim,
mas ela é importante. Ela é uma fase de transição, uma fase de aperfeiçoamento, uma fase que vai fazer com que você entenda que o governo do Senhor está no controle, que Ele é quem faz sobre as nossas vidas. E quando nós olhamos para o sistema, para o reino de Deus, quando nós olhamos para nós, aqueles que um dia levantaram a mão e aceitaram Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, a gente precisa entender que a nossa vida vive debaixo do governo do Senhor, que a nossa vida agora não tem mais aquilo que nós chamamos de nosso, porque aquilo que era nosso nós entregamos para Cristo. E a gente não pode barganhar com Deus como se Ele não fosse Senhor das nossas vidas, como se Ele não fosse aquele que tivesse o governo. E dentro daquilo que Deus está fazendo, existem fases que Deus faz no meio da igreja, que Deus faz no coletivo. Existem fases que Deus faz no individual, no seu quarto, no secreto. Existem fases que Deus faz numa família, numa comunidade de fé, para simplesmente mostrar: filho, eu estou conduzindo o barco. Filho, é eu quem estou fazendo, é eu que estou transicionando. E muitas dessas fases, quando Deus está mostrando o crescimento, quando Deus está movimentando e manifestando o seu poder, Deus está dizendo de uma outra forma: ei, filho, avança. Ei, filho, prossegue. Eu estou contigo, vamos caminhar debaixo disso, vamos avançar debaixo daquilo que Deus está fazendo. Não há dificuldade para nós de entender os tempos de transição, mas às vezes nós nos perdemos por não discernir o papel profético da igreja dentro desse movimento, não entender o nosso papel diante daquilo que Deus nos chamou para ser, diante daquilo que Deus nos estabeleceu como ministro do Evangelho, como ministro das palavras. E quando eu falo ministro do Evangelho, não estou conjecturando ou dizendo aquele que está em cima do altar ministrando a palavra. Eu estou dizendo para nós, para mim, para você, que fomos incumbidos de um chamado: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso não tem a ver com o pastor, isso tem a ver com aqueles que aceitaram Jesus. E porque nós aceitamos Jesus, Ele se fez Senhor da nossa vida. E como Senhor, a palavra dEle é decreto, é veredito. A gente não pode caminhar debaixo da palavra de Deus como se ela fosse opcional. Tem tanta gente perecendo no meio dessa caminhada, porque tem condizendo a palavra de Deus como condicional, como se ela não fosse uma verdade única. O papel da igreja, como ministério profético, como comunidade de fé, é discernir esse movimento, é discernir isso que Deus está fazendo, seja uma transição a nível individual ou uma transição a nível coletivo. E é desafiador, gente. Desafiador entender que esse tempo de transição, às vezes não é fácil. É desafiador não somente tentar entender, mas decidir se mover debaixo daquilo que Deus está fazendo. Decidir abrir mão das minhas vontades, do meu eu, para poder viver aquilo que Deus estabeleceu. E nos cenários de transição, o que um cenário de transição faz? Ele acaba com as nossas certezas, ele acaba com as nossas convicções. E num cenário de transição, a única coisa que nós temos é a capacidade de confiar no Senhor, a capacidade de entender que Deus está movendo. Porque abrir mão daquilo que talvez a gente acha que está legal, está muito bom. E aí Deus vem e faz um movimento e fala: filho, mas agora é momento de transicionar. É momento de renunciar. É momento de ceder para viver aquilo que eu tenho para você. Não aquilo que você idealizou como um projeto ideal de vida, de casamento, de sonhos. É tempo de entender que quando Deus está fazendo algo, Deus espera que aqueles que chamam Ele de Senhor, de fato respondam a esse chamado dessa forma. A gente vê que nos momentos de transições, as nossas certezas são sacudidas. Nos tempos de transições, muitas das vezes aquilo que era palpável, aquilo que era uma convicção e uma certeza é arrancado de nós. E a única coisa que nós temos para se apegar é a palavra de Deus.
é a certeza de que Deus não perdeu o controle de nada. É a convicção de que quando nós saímos da nossa casa para vir para esse local, nós vimos com temor e tremor no nosso coração para prestar um culto a Ele. A gente olha para toda a Bíblia e a gente vê a Bíblia marcada por tempos de transições, por pessoas que abriram mão do seu chamado, que abriram mão dos seus desejos para viver um chamado de Deus, viveram mão daquilo que eles estavam estabelecendo por causa de uma palavra de Deus, porque uma palavra de Deus fez com que um homem se movimentasse agora debaixo daquilo que ele estava fazendo. No tempo de transição, é um tempo de discernir, é um tempo que muitas das vezes nós precisamos ter somente duas coisas: fé e uma palavra. Uma palavra de Deus, gente. Uma palavra de Deus pode mudar toda a nossa história. Teve um homem que ouviu uma palavra de Deus: sai da tua terra, da tua parentela. E ele mudou a história de uma nação, porque ele decidiu caminhar debaixo de uma palavra de Deus, com fé, com convicção. Um homem que recebeu uma palavra de Deus para falar para ele assim: ei, constrói uma arca, porque vai chover. E nesse tempo, onde não tinha ainda uma experiência com chuva, talvez muitos oraram e falaram: é loucura. E talvez muitos vão dizer para você, quando você tem uma palavra de Deus: você é louco, é loucura, as suas decisões são loucuras. E a gente vê algumas histórias que falam desse movimento, dessas transições, daquilo que Deus está fazendo. A gente vê a história de Davi e Saul, ou melhor, talvez de Saul e Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 10, no verso 1, abre sua Bíblia comigo. Está escrito assim: então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Quando nós olhamos para a história de Saul, a história de Saul fala de um jovem que foi chamado para assumir um papel de liderança sobre um povo. Alguém que talvez não esperava aquilo que estava acontecendo, mas foi chamado pelo Senhor. E no início do reinado de Saul, a gente vê um homem que não era arrogante, um homem que talvez nem esperava ser escolhido. A nação de Israel vivia um tempo de transição. Eles olhavam para outros povos e falavam: nós desejamos ter um rei, ter alguém que nos represente. E agora, nesse tempo de transição, Deus vai e levanta Saul, para que Saul então pudesse representar esse movimento de transição. Saul começa muito bem, com temor no seu coração. Mas quando nós começamos a caminhar sobre a história de Saul, a gente começa a olhar, e com o passar do tempo nós podemos perceber, e fica evidente que está faltando as mesmas características de quando começou. Que agora aquele menino, aquele jovem Saul, não caminha mais debaixo daquilo que Deus estabeleceu. Que agora o jovem Saul já tem desejo demais, já tem vontade demais. Começamos a olhar para Saul e não vemos mais as marcas e as características de Deus. Quantos de nós não começamos assim? Dispostos demais, animados demais. Tanta semelhança muitas das vezes há em nós com Saul. Começamos tão bem, tão dispostos, tão humildes, com tanto reconhecimento que precisamos do Senhor, que reconhecemos o senhorio dEle, a soberania dEle. Mas acontece que vai passando os anos e nós começamos a perceber que dá para vir para o culto de domingo sem sentir nada,
que dá para vir para esse culto aqui só com uma agenda, só para cumprir uma religiosidade que já foi estabelecida. Dá para perceber que nós podemos vir aqui, ver todo o movimento acontecer e sairmos sem sermos tocados por nada, sem entender um louvor, uma palavra, céticos diante desse movimento, céticos diante do que Deus está fazendo, consumidores gospel da glória de Deus. A gente vai passando os anos, e a gente vai acostumando com o sobrenatural. A gente começa a perceber que a gente tem capacidade de arrumar no horário certo, de escolher uma roupa legal, e de virmos para uma comunhão, onde que a Bíblia fala qual bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão. E a gente entrar e sair desse local sem simplesmente ter comunhão com ninguém. Pessoas não tocam pessoas mais. A gente vive uma crise relacional, onde não conseguimos ser tocados pelo outro. E aí nós entramos para esse ambiente, onde vemos a glória, a gente vê o mover, a gente vê pessoas sendo curadas, a gente vê pessoas se arrependendo. E a gente começa a olhar para esse sobrenatural naturalmente, porque todo domingo a gente vê o mover, porque todo dia nós vemos o mover. E aí a gente vai percebendo que as coisas vão perdendo o brilho, que se torna a coisa mais comum subir aqui, cantar, sair da sua casa e sentar aí, servir em algum ministério, essas coisas que deveriam ser sobrenatural, que a gente precisava olhar para isso como um privilégio, que Deus está fazendo algo sobre a face da terra, e eu me coloco na disposição e tenho o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo. Essas coisas não tocam o nosso coração mais. Esses dias eu estava de férias agora e em determinado nosso passeio, estava eu e o pastor Tairone, e a gente caminhando, e a gente naquele local, e a gente falando, cara, que lindo esse negócio aqui, esse negócio é muito top, esse negócio é bonito demais. E o guia que estava do nosso lado, como se nada tivesse acontecendo, e aí eu falei, cara, é isso. Não podemos deixar que o sobrenatural se torne natural, porque a gente está constantemente vendo e participando. A gente está permitindo que o sobrenatural se torne natural, e o sobrenatural vai ser sempre sobrenatural. Por mais que nós tentamos invalidar o sobrenatural do Senhor, Ele continua sendo sobrenatural. E aí nós invalidamos, pastor, não estou entendendo o que você está falando. Então espera aí que eu vou te explicar. Quantas vezes não entramos num culto e vemos o mover, ou vemos uma movimentação do Espírito, vemos pessoas chorando, quebrantadas, pessoas se arrependendo, vemos uma manifestação, e nós estamos lá e falamos, cara, nada acontece. É porque você está olhando para o sobrenatural de uma forma natural. É porque o sobrenatural não está te tocando mais. É porque você já está acostumado, talvez, em participar desse momento. E você está fazendo com que você rebaixe aquilo que Deus está fazendo. A gente precisa tomar cuidado, porque o que mantém o sobrenatural, o que faz com que o sobrenatural continue fluindo, é à medida que nós colocamos diante da presença do Senhor e falamos, isso aqui continua sendo sobrenatural, isso continua sendo um mover de Deus. Nós chegamos diante do Senhor e o nosso coração se aquece, e nós nos alegramos quando nós louvamos, quando nós adoramos. Quando a gente vem para esse lugar e fala assim, Deus, fala comigo, fala uma palavra no meu coração,
Me tira desse sistema, Senhor. Me tira desse sistema que é se movimentar no meio da multidão. E nós sabemos que muitas das vezes Deus não está se movimentando da multidão. É olhar para aquilo que Deus está fazendo sobrenatural e continuar chamando de sobrenatural. O maior inimigo da unção de amanhã é a unção do ontem. Ah, mas no passado eu fazia. Ah, que no passado, ei filho, o passado passou. Deus está te chamando para que você viva hoje um novo tempo. Para que você entre nesse novo tempo. A gente deixa de criar expectativa, gente. Fala para mim, qual foi a última vez que você saiu da sua casa e você veio para esse local? E que se você não for para esse local, não tem problema. Vamos melhorar. Qual foi a última vez que você entrou para o seu quarto para orar e falar: Deus, fala comigo. Traz uma palavra no meu coração. Aquece o meu coração, Senhor. Me enche de fé. Fala com o meu coração para que eu possa entender. Para que eu não me perca no meio de todo esse sistema. Muitas das vezes nós viemos para cá depois de tantas atividades. Eu sempre falo isso, gente, porque é uma verdade. A gente faz tudo o final de semana todo e o resto do nosso tempo a gente vem para cá cansado, para oferecer o resto do domingo para o Senhor, contando os minutos para o pastor não passar de 9 horas, que se ele passar, vocês vão olhar para ele de cara feia. Esse pastor não tem compromisso com horário. Quantas vezes a gente não senta aí e olha no relógio para ver se já está acabando, porque nós já estamos enfadados do sobrenatural, porque estamos enfadados desse movimento, não reconhecemos mais. A gente pode começar muito bem, com uma profunda gratidão ao Senhor, reconhecendo que Ele é quem tem feito, mas a gente pode terminar muito mal. A gente pode terminar muito mal não tendo a aprovação do Senhor, não tendo mais esse tempo de comunhão, de relacionamento. Saul se tornou cada vez mais um homem governado por si mesmo. Pastor, eu estou longe de Saul, amém. Mas você está com o coração governado pelo Senhor? Você está com o coração quebrantado diante dEle? Seu evangelho se resume ao encontro de domingo? Ou o evangelho que você vive na segunda, na terça, na quarta, no seu trabalho? Saul não discerniu o tempo. Saul não percebeu que tinha uma movimentação acontecendo. Ele não percebe que uma transição estava acontecendo. E além de não perceber, sabe o que Saul faz? Ele gasta o restante da sua vida tentando derrubar aquilo que Deus estava tentando levantar. Meus irmãos, não se levante. Não tente derrubar aquilo que Deus está levantando. Não tente derrubar aquilo que Deus está levantando. Não entre aonde Deus está se movendo de forma contrária. Não entre em choque com o movimento de Deus. Nós somos aqueles que devemos fluir debaixo desse movimento, direcionado por aquilo que Deus está fazendo. Pastor, por que você está falando isso? Porque a gente precisa ser transformado. Você precisa entrar aqui no domingo com uma convicção, ou melhor, eu preciso deitar e dormir em paz, numa convicção que nós aqui nessa igreja estamos pregando o evangelho, que nós estamos ensinando,
que se você quer viver uma vida avacalhada, a decisão é sua. Não nos responsabilize por as decisões que você tem tomado. Não nos responsabilize por aquilo que você tem decidido caminhar. Está caminhando totalmente contrário à palavra e está chamando Deus de Senhor. Nunca foi. Nunca foi. A gente precisa entender que dentro desse movimento de transição, existe uma transição que acontece de governo, existe uma transição de unção. Chovendo. Mas existe também uma transição geracional. Existe uma transição de geração. E sempre que eu ouvi essa palavra transição geracional, eu sempre achei que a transição geracional ela estava definida, ou ela caminhava como uma geração da seguinte forma: a geração dos meus pais e a minha geração. E eu sempre achei que geração era definido na Bíblia dessa forma. E na verdade o que define geração não tem a ver com idade. O que define geração é o movimento e o propósito do Senhor. Quando o povo saiu do Egito, quando Deus tira o povo do Egito, a gente vê que uma geração pereceu. E naquela geração que pereceu, tinha jovens de 15, tinha homens de 20, tinha homens de 50, de 60 anos. Uma geração fala daqueles que estão debaixo, que se movimentam diante daquilo que Deus está fazendo. Há uma geração reunida nessa igreja hoje. Nós somos uma geração aqui reunida debaixo daquilo que Deus quer estabelecer. E a gente precisa entender, tem um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 2, verso 14. Se você puder, abra comigo. Deuteronômio, capítulo 2, verso 14, diz assim: passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia, até quando atravessamos o vale de Zerede, até que apareceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. Havia uma geração no Egito que morreu no deserto, e uma geração que se levantou, e uma geração de uma dupla de dois, Josué e Caleb, que decidiram olhar para as coisas conforme a ótica de Cristo. Parece que a igreja não está entendendo. Deus não quer levantar uma próxima geração para que faça algo. Deus quer levantar essa geração que está aqui. Deus quer levantar você, mas nós vivemos da síndrome da próxima geração. Quantos já não ouviram? Que Deus levante uma próxima geração. Nós estamos vivendo debaixo da síndrome: Deus levante outro, porque eu estou ocupado demais com os meus planos. Estou ocupado demais com os meus afazeres. Senhor, você não está vendo o tanto que eu tenho que trabalhar? Senhor, você não está vendo, eu tenho uma agenda e você não está incluído nela. Levante uma próxima geração. Pega alguém, Deus, alguém que não tem trabalho, pega alguém que não está fazendo nada. Ei, Deus não chama quem está à toa. Deus pega alguém que está trabalhando em algo e transfere para que ele trabalhe naquilo que é da vontade do Senhor. Vocês estão me entendendo? A gente tem que parar de esperar que uma próxima geração se levante. A gente tem que parar com essa ideia que vai se levantar outro e que o avivamento vai vir quando uma geração se levantar para fazer. Ei, nós somos a geração que vai fazer com que o avivamento aconteça. Nós somos a geração que vai pagar o preço. Nós somos a geração que vai renunciar e dizer: Senhor, ei, envia nós aqui, é nós aqui, o nacional, envia esse povo aqui para que a gente seja impulsionado por Ele. A gente está envolvido demais com os nossos sonhos, com os nossos desejos, que a gente já não tem mais tempo para viver os sonhos de Deus. Deus está procurando.
Deus está atrás de pessoas que abram mão da sua vontade para fazer com que o reino dos céus se estabeleça sobre a terra. Para fazer com que pessoas entendam esse movimento. Que a gente olha e fala, ei, esse negócio de evangelho não tem a ver só com ir aos cultos. Não é somente a palavra, mas também é poder de Deus. É manifestação do Espírito. É caminhar debaixo disso, entendendo que existe muito mais. Gente, quem estava no acampamento viu isso. A gente está querendo viver aquilo que Deus não nos chamou para viver. E quando nós não vivemos aquilo que Deus não nos chamou para viver, a vida fica pesada. As coisas ficam difíceis. Mas quando nós decidimos caminhar debaixo daquilo que Deus estabelece, as coisas ficam leves. Porque como nós ouvimos, quando você decidir ser o que eu te criei para ser, eu pago a conta. Mas quando você decidir ser você, a sua vontade, o seu eu, você paga a conta. E quando Deus paga a conta, as coisas ficam leves. Deus está à procura de homens e mulheres com um coração suave, como o de Davi. Um coração corajoso como o de Josué e Caleb, fiéis como o de José. Aqueles que não vão se vender como o coração de Daniel. Pessoas que conseguem olhar para aquilo que está acontecendo lá fora e dizer, ei, ainda assim eu prefiro viver aquilo que Deus estabeleceu. Uma geração que não se corrompe. Uma geração que não se negocia. Só que sabe o que está acontecendo? A gente está adaptando a palavra de Deus àquilo que é bom para nós. A gente está adaptando a palavra àquilo que encaixa com os nossos desejos, com os nossos prazeres. A gente parou de chamar de pecado aquilo que Jesus chama de pecado. A gente parou de condenar aquilo que a Bíblia condena. Não, mas não é bem assim. É outra época, é outro tempo. A gente parou, gente. É que eu amo Jesus, é que eu quero. Gente, Jesus veio para entrar em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E esse Jesus que veio para entrar em todas as áreas da nossa vida, Ele quer fazer com que a nossa vida testemunhe a Ele, resplandeça. As pessoas olhem e falem, ei, eu vejo Cristo na sua vida. Só que a gente baixou tanto nível. A gente baixou tanto nível que a gente não paga mais documento de carro, que a gente deixa para a última hora, que a gente não paga mais imposto, e nós achamos que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Essa transição desse povo era uma transição do cativeiro para o deserto. Era uma transição onde eles eram subjugados. E agora eles têm a liberdade, eles recebem a liberdade. É uma geração que foi tirada do cativeiro do Egito e agora foi caminhar com Deus no deserto. E essa geração, eles erraram. Eles cometeram alguns erros que nós não podemos cometer. E o primeiro erro deles foi terceirizar o seu relacionamento com Deus. Quando Moisés chama aquele povo, quando Deus reúne eles e fala, olha, vai para o Monte Sinai, eu vou falar com vocês, eu quero liberar, eu quero falar com vocês. Aquele povo viu fumaça, viu trovão, viu relâmpago, e eles falaram, olha, esse negócio vai dar ruim. Vamos fazer o seguinte, Moisés, tu vai lá, você fala com Deus, e você volta e traz para a gente. E aí tem gente vindo na igreja achando que aquilo que Deus fala comigo vai ser poder e vai ser salvação para a sua vida. Não me coloque como responsável pela sua vida espiritual, eu não sou. A gente está aqui para te ensinar, para pregar o Evangelho.
Mas se você não ora, se você não gasta tempo com Deus, se você não faz aquilo que a palavra estabelece, não me coloca na sua conta. É uma comunidade de fé. É uma comunidade de fé. Onde nós nos reunimos aqui para prestar um culto ao Senhor, para compartilhar dessa palavra, para compartilhar daquilo que Deus está movendo, mas nós não mais levantamos ninguém responsável para falar com Deus e para trazer para a gente. Filho, Deus fala com você também. Ele fala comigo, fala com você. Aquela geração, ao invés de olhar e falar, cara, Deus fala com Moisés, o que tem nesse homem? Vamos nos parecer com ele. Vamos olhar o que ele está fazendo e vamos fazer igual, para que Deus fale com a gente também. A gente está achando que é mais fácil vir aqui. Gente, quantas pessoas não vivem de palavra só de domingo? Quantas pessoas não estão vivendo daquilo que Deus tem revelado para o outro e não se alimentam daquilo que Deus quer revelar diretamente para ela? É mais fácil terceirizar. É mais fácil falar, Deus, fala com ele, Deus. Unge o pastor para que ele traga uma boa palavra aqui. No domingo, uma palavra que me toca. Se a gente só ler a Bíblia aqui, já seria o suficiente. Não precisava de pregar o sermão, só ler a palavra. Só fala a palavra por si só. Isso já devia ser o suficiente para a gente. Mas a gente tem que fazer culto bom. Porque o crente hoje quer culto bom. Se o louvor for meia boca, o crente não aguenta. Deus estava tentando dizer para aquele povo aí, eu quero me relacionar com vocês. Eu quero falar com Moisés, mas eu também quero falar com vocês. Eu quero falar com vocês. Deus continua dizendo, eu quero falar com vocês. Eu quero me encontrar com vocês, me relacionar. A gente se torna aquilo que a gente contempla, gente. Aquilo que a gente vai contemplando, a gente vai se tornando. O povo de Israel não conhecia Deus profundamente. O povo de Israel não conhecia Deus o suficiente para descansar no movimento dele, para entender que se Deus tirou do Egito e levou para o deserto, Deus sustenta no deserto. Segundo erro que eles cometeram, a mente. Pensa num negócio que nos regaça. É a nossa mente. Deus tirou aquele povo e falou, ei, vocês são livres agora. Vocês são livres. Deus, quando nos resgatou, quando Ele nos chamou, quando Ele te resgatou, Ele falou, filho, você é livre agora. Vou te dar uma nova identidade. E aquele povo não entendeu que Deus trouxe eles para a liberdade. E a mente deles, embora estivessem livres, a mente estavam escrava daquele movimento. Mesmo depois de tirem cedo, libertos, eles ainda reclamavam e falaram, ei, nós queremos voltar para o Egito para comer cebola. A gente prefere voltar a trabalhar forçado. Estavam livres fisicamente, mas com suas mentes aprisionadas. E isso tem acontecido no meio do povo de Deus. O Senhor nos chamou para uma liberdade em Cristo, não libertinagem, para uma liberdade em Cristo. E muitas vezes nós nos sentimos aprisionados, escravos, quando Deus nos torna livre. Nós olhamos para a palavra que diz, todos o quanto receberam, deu-lhes o direito
A palavra direito ali é exousia no grego, que quer dizer revestido de autoridade, alguém apto para exercer tal função. O que Deus estava querendo dizer é: quando vocês reconhecem, eu torno vocês aptos, eu dou poder, eu derramo autoridade para que vocês sejam filhos. E a gente entra com a mentalidade de escravo. E quem está com a mentalidade de escravo não experimenta a paternidade daquilo que Deus quer fazer. Não são as paredes que nos aprisionam, é a nossa mente. Gente, nos últimos meses falei tanto sobre isso, preguei sobre essa questão da mente. Israel deixou que o Egito definisse quem eles eram. Deixou com que aquilo entrasse de forma e acabasse com aquilo que Deus queria fazer. Renova a sua mentalidade. Mude a sua mentalidade. E sabe o que aconteceu por causa disso? Toda uma geração foi impedida de ver a promessa, porque decidiram não se relacionar com Deus. E aí sabe qual que é meu maior medo? Meu maior medo é a gente entrar aqui todo domingo. Estou falando e estou ouvindo. A gente entrar aqui todo domingo, a gente vê o mover de Deus, a gente vê pessoas se convertendo, a gente vê tudo isso, e a gente não produzir nada, gente. E a gente ser uma geração estéril. Isaías capítulo 26, verso 16, fala de um povo que ouviu, que gritou, que clamou, que sentiu as dores do parto, mas não gerou nada. Meu maior medo é a gente entrar aqui e não produzir nada. Falando baixinho para você, da gente entrar aqui e não produzir nada. E esse evangelho aqui, a gente continuar vivendo a nossa vidinha do jeito que a gente quer, sem aquilo que Deus quer fazer. É entrar aqui de domingo em domingo e essa palavra, você fala: nossa, o pastor falou, foi tão duro, mas na segunda está fazendo tudo errado. Não produz nada. Não produz em nós transformação. Tem que ter temor. Deus tem que derramar temor para a gente entrar na igreja e ver o movimento de Deus e falar: cara, Deus está nesse negócio. Pruma o corpo, firma as estacas, direita a vida. Só que louvor pode subir. Cada dia eu fico tão feliz com aquilo que Deus tem feito. E quanto mais eu vejo Deus se movimentando, mais temor precisa encher o nosso coração. Mais temor precisa encher o nosso coração de entender e falar: cara, Jesus está voltando. Talvez muitos não creiam, porque se cresce viveriam de outra forma. E quando Jesus voltar é juízo. É juízo para nós. E a gente precisa endireitar a nossa vida. Termine esse sermão fazendo duas perguntas para vocês. Existe alguma transição acontecendo na sua vida? Existe algum tempo de transição acontecendo sobre a sua vida? E a última: não seja um consumidor gospel. Não seja um consumidor gospel. Não seja um consumidor da glória de Deus. Não seja alguém que vem aqui, experimenta, usufrui de tudo que Deus está fazendo e não retribui isso. E não responde, não retribui a isso sendo um marido melhor, uma esposa melhor, um jovem melhor, uma pessoa de integridade, uma pessoa que tem temor e reverência pelo Senhor.
Se coloque sobre os seus pés, eu quero orar com você.